Qualquer atraso, e ainda por cima atualmente, qualquer atraso, qualquer falha de grau, quer dizer décadas de recuo. Portanto, estamos numa altura, como eles dizem, global, mas muito intensa. E, portanto, qualquer falhinha nisto pode querer dizer algum recuo. Portanto, nesse sentido, já que pode vir a ser o Presidente da Federação, e como eu não conheço quem falou relativamente, não conheço pessoalmente, obviamente, mas no fundo era transmitir esta que não é nossa, portanto, ouvimos isto norte a sul, e face à comparação entre realidades até dos esportes coletivos, porque o desporto das raparigas e das mulheres há os coletivos e depois há os outros, e isto aqui nos coletivos é mais complicado, mas de facto é uma exigência no fundo, não é, das equipas, e queríamos sensibilizá-lo para isso, portanto, para esta necessidade também de prever. Não é daqui, não é amanhã, obviamente as coisas têm que ser preparadas, têm que ser estudadas, mas de equacionar, não é? A integração desta proposta que eu acho que era bastante importante e consolidava até uma modalidade que há muitas raparigas a sair do futebol para ir para o futsal, como há do futsal a sair. Portanto, temos aqui uma dinâmica, há mais coisas em comum entre as raparigas e as mulheres que jogam ou futebol, ou futsal, ou futsal, não interessa, do que coisas que as distinguem, porque os clubes são os mesmos. As condições adversas são as mesmas. E pronto, os espaços são exíguos, mesmo em relação às instalações. É muito difícil, portanto, ter aqui patamares de níveis competitivos também importantes, eu acho que era bastante importante, e nesse sentido gostaríamos de sensibilizar para isso. Deixe-me, relativamente a essa questão, dizer duas coisas e um compromisso. Eu acho, da mesma forma que nós estamos, relativamente em termos globais, daquilo que ouvimos, nós também recorremos todas as soluções. Portanto, desde o dia 3 até o dia 27, nós visitamos praticamente todas as soluções a apresentar o nosso projeto. E nós viemos a conhecer muito a realidade dos clubes e as dificuldades dos clubes. E hoje, uma grande dificuldade dos clubes tem a ver com o peso muito grande na sua estrutura de custos dos transportes. Só para lhe dar um exemplo, em Inglaterra, com a dimensão que tem o país, e com o nível de desenvolvimento de futebol que tem o país, no futebol de 11 tem 66 equipas em competições nacionais. Primeira divisão 22, Primeira Liga, segunda divisão 22, terceira divisão 22, 66. Todo o resto do futebol é regional. Portanto, isto só para dizer, exatamente para ir de encontro àquilo que está a dizer. Eu não sei, digamos, do desenvolvimento daquilo que está a dizer, da perspectiva de um campeonato nacional feminino, se o patamar da denominação do campeonato nacional não terá que passar por uma análise mais aprofundada, da mesma forma que nós vamos fazer essa análise relativamente aos quadros desportivos das outras áreas. Nomeadamente, também, é impossível que no campeonato de júniores uma equipa de São João da Madeira ou de Oliveira das Meias esteja a disputar uma fase zonal para ir disputar jogos ao Algarve. E, portanto, estas preocupações, acentuadas nos fatores de risco e de crise que hoje existem no país, tendo em conta a sustentabilidade dos clubes, não sei se nós não teremos mesmo que arranjar, sem perder a noção da evolução do jogador através de uma competição mais valiosa, porque é unicamente dessa forma que eles conseguem progredir, mas, por outro lado, não podemos deixar de atender a estes fatores que condicionam, eventualmente, algumas medidas, do ponto de vista dessa evolução sejam as melhores, mas que, do ponto de vista prático e objetivo, são impossíveis de pôr em prática, na medida em que aquilo que pode acontecer é que vai eliminar a competição. Não sei se dentro desta mesma medida, relativamente àquilo que está a dizer no handball, no basquetebol e nas outras modalidades, se justifica exatamente a existência de um campeonato nacional da maneira que está a existir. E estou a dizer isto mesmo ao nível do masculino. Se vir, por exemplo, os campeonatos nacionais, como se vê no basquetebol ou no voleibol, portanto, eu começo a ter dúvidas se efetivamente nós temos condições de sustentabilidade para
encontrar exatamente essa noção. Portanto, e por maioria de razão, também conhece isso, relativamente às outras modalidades, nomeadamente nos campeonatos nacionais femininos, se eventualmente, até por uma questão que neste momento nós estamos a discutir, por exemplo, na competição profissional da Liga Orangina, se não vale a pena fazer 2 zonas para limitar os custos de deslocação das equipas. Portanto, é uma análise que nós temos que fazer. Portanto, estas são as 2 ideias. Isso é o modelo. O modelo competitivo é uma coisa, a atribuição do título nacional é outra. Ok. O modelo pode ser variado. Essas são os 2 pensamentos ou as 2 ideias que eu queria falar. O compromisso que eu assumo aqui convosco é que eu falarei com o Pedro Dias no sentido de, dentro do programa que nós estamos a desenvolver ao futsal, e muito rapidamente, se viermos a ser eleitos, de rapidamente verificar a possibilidade de encontrar uma forma de disputar um campeonato nacional, eventualmente dentro do tal modelo competitivo, separando zonas para limitar, e depois fazer uma Final Four a 4 equipas, por exemplo. Percebe? Portanto, dentro deste eu falarei já com... está ali tudo. O mínimo de deslocações, o mínimo de engaste. Eu também não quero estar aqui a puxar o saco ao Pedro, mas provavelmente isto também é um resumo só do Pedro que ele apresentou. Portanto, aqui está o resumo, pode estar uma forma mais alargada que ele depois pode enviar para vocês, porque eu também, é o resumo também do que eu apresentei. Claro. É muito Mas maior. de qualquer forma, dentro disso, pode estar esse lá. compromisso. É que simbolicamente é muito importante. É Sim. a Também atribuição a do taça título nacional. nacional de júniores, eu acho Claro. que não faz sentido. Exato. Nem que seja um encontro, Também, como nós também. Claro. um fim de semana. Há formas, há modelos, não é? E Nós há temos modelos esse que modelo e favorecem mais. apresentámos também Exato. para o modelo para a Taça Nacional de Júniores, que vai um bocadinho também atrás de agora, como se faz a Taça Nacional de futsal. E Existe fomos noutras bocadinho- modalidades existe Sim. isso. E tem toda a razão. E o nome, Isabel, tens Daqui a pouco razão. tempo. Nós já há algum tempo queríamos. O facto, por exemplo, de ser um campeonato nacional, que nós já temos, felizmente, há 2 anos conseguimos colar. Mas se lhe chamarmos, por exemplo, Liga Feminina, tem outro impacto. Tem outra. Tem, importante. Chama mais Que é o muito patrocinador, importante. chama É. mais. Portanto, há E para as pequeninas, próprias temos de ter equipas essa nos clubes sensibilidade. é importantíssimo, não é? Temos de ter essa sensibilidade. Ganham um lugar que não tem agora. E a mesma É coisa verdade. que também do que o futsal tem que o É fazer. importante a Futsal visibilidade tem que- também. Que Sim, se possa imagem. Houve um bom exemplo neste congresso que nós fizemos, que foi o presidente Wallace do Olímpico de Leão, que deu a sua experiência relativamente ao desenvolvimento do futebol feminino, a forma como sabem, são atualmente as campeãs europeias de futebol feminino, é o Leão, e portanto a forma como ele desenvolveu todo o seu projeto, que gasta qualquer coisa como 6 milhões de euros, 6,7 milhões de euros com a equipa feminina, só para o feminino. Portanto, imaginem exatamente a dimensão que hoje atinge em França o futebol feminino, e ele disse que a final disputada da Liga dos Campeões estava o estádio completamente cheio. Portanto, dentro disso temos que, e esse tipo de iniciativas que nós fizemos, como também propomos dentro do nosso programa a realização de 2 em 2 anos no Congresso Anual sobre futebol, tem a ver exatamente com trazer essas experiências e podermos recolher alguma dessa experiência. Portanto, se calhar a Mónica, se nós formos eleitos, se calhar vai passar de 3 ou 4 dias ou uma semana à Dinamarca para conhecer o modelo de desenvolvimento que eles implementaram, para passarem de 4.600 em 2001 para 46 mil praticantes que atualmente têm, por exemplo, não é? O que é que esteve subjacente, o que é que esteve na base deste desenvolvimento, o que é que foi feito? E, portanto, verificar se efetivamente nós temos condições de pôr em prática, não digo passar para 46 mil, mas se passarmos de 1.600 para 16 Os mil. rapazes passaram, os escalões de formação dos rapazes passaram de 45 mil em 2001 para 92 mil em 2010. Portanto, e foi em 10 anos que dobrou. Já era grande. Está bem, mas em 10 anos na Dinamarca Claro. aumentou 10 vezes, não é? Temos a noção que as realidades são diferentes. A Holanda trabalhou de uma forma, a Dinamarca trabalha de outra, Portugal terá que trabalhar de outra forma, tendo em conta a sua realidade. sua Mas realidade, aprendemos a sua cultura. sempre. E normalmente quando há este estudo de grupos, até a nível da UEFA, que normalmente alguns treinadores até são convidados, e já aconteceu também do feminino, houve eu, a Caetano, o próprio professor Anual Cunha da Federação. Portanto, vamos sempre estudar o que se passou em França, quais são as metas, quais são os objetivos, como é que trabalharam vamos para a Holanda, fazemos a mesma coisa, a Dinamarca. Portanto, isso é sempre bom, adquirir esses dados para depois, podemos não aplicar da mesma forma, mas podemos tirar algumas arestas que temos depois também trabalhar aqui. São formas diferentes e nós podemos aproveitar a rentabilidade. Verifiquei nessa apresentação do Olas que há uma apetência muito grande de produtos
que querem divulgar a sua marca e que só procuram o feminino, não querem o masculino. É outro mercado. E é Por esse o exemplo. mercado que temos que olhar também. Eles dizem claramente, não é nada difícil, não foi nada difícil para ele encontrar um patrocinador para a equipa feminina. Obviamente não cobra o custo do orçamento, mas vai obtendo um patrocínio da ordem de €1 milhão para a equipa feminina. É tal sensibilidade clara. Isso é muito bom. Isso Não, e aqui é muito bom, possível mas lá também. E aqui também é possível. Simbolicamente, Mas, Não é mas aqui é difícil. possível. Aqui Aqui é há possível. claramente marcas identificadas, eu diria, não deve ser difícil, da minha sensibilidade, não deve ser difícil arranjar uma marca de produtos que queiram apostar no feminino para promover, por exemplo, uma liga do nosso campeonato nacional. Sinceramente é a minha sensibilidade.